Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. Nesta ocasião, nosso convidado é Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP. Na entrevista, Ricardo Brito fala a respeito de sua trajetória profissional, de pesquisador e professor universitário a presidente da Desenvolve SP. Ricardo Brito destaca ainda qual é o papel de uma agência de fomento num governo tão próximo da livre iniciativa. Será que há espaço? Ele comenta ainda qual será o papel da Rio Bravo no primeiro Fiagro estadual do país. Você confere tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Mas antes da entrevista começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar um like e compartilhar. Acompanhe outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, e também nas mídias sociais da Rio Bravo. Ricardo Brito, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Fábio, o prazer é todo meu, agradeço ao convite, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que tem esse histórico tão grande de ilustres entrevistados, excelentes entrevistas, ótimo conteúdo. Obrigado. Eu que agradeço a sua deferência, os seus comentários, essa apresentação. Ricardo, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória até a Desenvolve São Paulo, até essa agência de fomento. Pelo que eu pesquisei, o Ricardo Brito era um pesquisador, um acadêmico, e com artigos publicados, e tinha uma trajetória, digamos assim, em linha reta na academia. Como é que foi essa passagem? Foi algo acidental e uma experiência que eu estou gostando bastante e considero um privilégio, né? Então eu fiz graduação, mestrado e doutorado em economia, sempre estudando finanças, estudando macro, são duas paixões que eu tenho desde muito cedo. E o curioso é que durante a minha formação, de pelo menos graduação e mestrado, eu tinha certeza que eu ia trabalhar no mercado financeiro. E aí fiz o mestrado, aí falei, quem sabe o doutorado, e aí depois do doutorado eu vou para o mercado financeiro, e aí durante o doutorado eu me apaixonei por pesquisa e logo entrei no IBMEC Rio. Nessa época o Paulo Guedes tinha um projeto muito inovador do ensino de economia no Brasil. Então a graduação em economia que eu fiz era uma graduação que tinha muito pensamento econômico, poucos métodos quantitativos. Era inclusive uma coisa meio invertida, porque a gente estudava a crítica, a teoria, antes de aprender a teoria, né? Então, isso mais confundia do que nos formava, e por causa disso eu fui fazer mestrado. Mas, bom, quando eu terminei o doutorado, querendo fazer pesquisa, o Paulo tinha esse projeto, que era fazer uma graduação de economia que formasse para o mercado financeiro. Estou falando aí de fim dos anos 90, início dos 2000, onde o mercado financeiro contratava engenheiro ao invés de contratar economista. Então, o projeto me interessou muito e comecei lá no IBMEC Rio, algo em torno de 2003, 2004. O Paulo tinha como sócio o Cláudio Haddad, e aí o Cláudio assumiu todo o IBMEC, e eu vim para São Paulo, onde eu segui na minha carreira de IBMEC São Paulo, que virou INSPER, e em 2019 eu fui para a USP, né? Então, falei um pouco das instituições onde eu trabalhei, mas ao longo desse tempo todo estudando macro, finanças, estudando o mercado financeiro, entendendo o que o mercado financeiro às vezes era muito perfeito, às vezes era muito imperfeito, mas a vontade de praticar sempre foi grande, sempre teve aí. E acho que a consequência disso é que os meus cursos, eu sempre tentei ter cursos bastante práticos, e eu acho que a prática do mercado financeiro sempre esteve ali presente na minha pesquisa. Bom, mas aí o 2022, o Tarcísio surge como candidato. Eu tenho conhecidos que estavam ali no grupo do Tarcísio e procurei-os e falei, olha, gostaria de contribuir. E
acabei participando do grupo de transição, onde eu me identifiquei muito com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e o Jorge, uma coragem tremenda, falou: então agora você vai praticar o que você anda ensinando lá na Desenvolve SP. Então eu acidentalmente caí lá na Desenvolve e eu diria que hoje eu tenho o privilégio de liderar um grupo muito motivado para tornar São Paulo um estado onde o crédito é mais democrático. Essa passagem da academia em termos conceituais para uma agência de fomento, ela provocou choques na sua maneira de perceber a dinâmica econômica, ou você, de certa forma, já estava um tanto preparado para essa transição? Bom, todo novo traz um desafio, né? Eu acho que do ponto de vista técnico, eu agrego muito, eu tenho um grupo muito bom, e aí desse combinado de experiências prévias e formações e visões que a gente trabalha lá na Desenvolve. Então, tem sido um aprendizado muito grande e tem sido uma oportunidade única de pontuar: opa, a gente tem um problema aqui ou acolá, a gente pode resolver desse ou daquele jeito, porque existe essa experiência prévia que assim fez, e quem sabe a gente não pode tentar aqui. Alguém que viveu situação semelhante logo traz: não, peraí, aqui não vai funcionar assim, porque tem esse outro aspecto. Então, o que a gente faz lá é construir juntos esse novo ambiente de crédito para o estado de São Paulo, que a gente acredita vai fazer muita diferença para a geração de emprego e renda e, sobretudo, aumento da produtividade no estado. Ricardo, levando em consideração a sua trajetória como pesquisador e professor universitário e o tempo que você agora está à frente da agência Desenvolve SP, na sua avaliação, não há uma contradição no fato de que num governo tão próximo da livre iniciativa exista uma agência de fomento? Há espaço para isso? É verdade que o governo Tarcísio é um governo que acredita na livre iniciativa, aliás, o secretário Jorge Lima, o próprio governador, e mesmo eu digo isso sempre, quer dizer, a gente acredita na maior capacidade do privado de empreender melhor que o público, né? E no caso da Desenvolve, a gente não está empreendendo diretamente, mas a gente está permitindo que bons projetos saiam do papel. É verdade que se o mercado de crédito fosse perfeito, bastaria você ter um bom projeto para alguém te dar o crédito, né? Mas o mercado de crédito tem suas imperfeições, e no Brasil elas são significativas. Insegurança jurídica faz com que o empreendedor tenha que dar excesso de garantia para conseguir crédito, para tirar o seu projeto do papel. E num contexto como esse, a gente tem um bom exemplo de um projeto que poderia se transformar numa empresa e gerar emprego e renda. Aliás, poderia se transformar numa empresa inovadora que aumentaria a produtividade do estado, e ela não sai do papel, né? Então, o que a Desenvolve faz é exatamente democratizar o crédito no estado de São Paulo para que a gente consiga gerar mais emprego, mais renda, mais produtividade para o estado, mais desenvolvimento econômico. Ricardo, conta pra gente, qual é o perfil das empresas que, digamos assim, pertencem a esse público-alvo da agência Desenvolve São Paulo? Bom, o nosso público-alvo é aquele público que tem dificuldade de conseguir crédito na praça, né? Então, nosso público-alvo são as micro, pequenas e médias empresas do estado de São Paulo. A gente financia grandes empresas também, se esses projetos são estratégicos para o estado, mas o grosso da nossa carteira, e faz sentido, a gente priorizar aquele empreendedor que não tem as garantias necessárias ou que não tem ainda uma grande experiência. Então a gente financia inclusive o pré-operacional, tá? A lógica lá na Desenvolve diante do projeto, a gente quer saber qual é a sua expectativa de futuro, de modo que é inclusive sem estigma, né? Você pode ser um empreendedor que já tentou uma outra vez e não deu certo. Nesse caso, talvez você seja um empreendedor melhor porque você ficou mais experiente, né? Então, é claro, você precisa
você não pode ter pendências fiscais, a gente lida com recurso público, mas a gente entende que na vida do empreendedor ele pode estar entrando num projeto novo e, portanto, aquela empresa é pré-operacional, a gente analisa, considera e concede, a gente entende que ele pode estar recomeçando, de modo que essa é a ideia. A ideia é que se você tem um projeto, traga ele para a gente e a gente vai analisar e vai ser muito bom ser parceiro desse empreendedor e vê-lo gerando emprego e renda para o Estado. Qual é o tempo de maturação de um projeto a partir dessa avaliação que a agência faz? Então, o tempo varia conforme a complexidade do projeto. E essa é uma pergunta muito boa, Fábio, porque se tem uma máxima que eu acredito, é a seguinte: não é o crédito que gera a oportunidade de negócio, é a oportunidade de negócio que gera o crédito. Né? E isso tem tudo a ver com o tempo para a gente conceder o recurso. Então, o empreendedor precisa ter um bom projeto para ter o crédito concedido. E aí o que vai acontecer num pedido de crédito para Desenvolve a gente vai analisar o plano de negócio. Né? E aí essa análise do plano de negócio às vezes demanda algum debate. É um debate bom. Tá? A gente falou mais cedo do meu DNA acadêmico, né? Na academia a gente escreve um artigo e a gente submete, o artigo é rejeitado, mas ele vem com bons comentários, a gente melhora o artigo e a gente não gosta do processo, mas no fim das contas a gente tem um artigo melhor. Né? No caso da análise de crédito é a mesma coisa, o empreendedor traz um plano de negócios, a gente analisa aquilo, pede mais detalhes e essas idas e vindas melhoram o plano de negócio do empreendedor e tornam o projeto dele mais provável de dar certo. Né? Então, uma agência de fomento trabalha com uma lógica um pouco diferente da dos bancos. Né? Então, na medida em que a gente trabalha com empreendedores pequenos, a gente assume também esse papel de orientar. Ou seja, a gente recebe um plano de negócio e a gente debate o plano de negócio com o empreendedor. E esse debate pode tomar algum tempo. Né? Então, dependendo da complexidade do projeto, você pode ter o seu recurso em 3 meses ou em 6 meses. Então, eu diria que aí 6 meses é um tempo médio para a concessão de crédito para um projeto de investimento. Aí eu volto na máxima do início. Bom, 6 meses é muito tempo. Não é o crédito que gera a oportunidade de negócio, é a oportunidade de negócio que gera o crédito. É um conceito dessa administração. A gente acredita no privado, na maior capacidade dele de empreender, de modo que os grandes projetos do Estado estão sendo tocados por PPPs. Né? Então a gente está vendo aí várias parcerias público-privadas sendo anunciadas para grandes projetos. Por quê? Porque para grandes projetos a praça dá recurso. Né? Essa imperfeição do mercado de crédito ela é mais severa para o pequeno. Né? Então é exatamente essa a ideia, quer dizer, o mercado funciona bem, ele funciona melhor para o grande, então o grande o privado resolve. Né? No pequeno essas imperfeições são mais severas, então para o pequeno a gente vai acabar tendo uma Desenvolve SP mais ativa. Ricardo, tem um exemplo que você possa compartilhar com quem está nos acompanhando a respeito do impacto da insegurança jurídica na oferta de crédito e por que isso, na verdade, atrapalha na concessão de crédito e faz tornar necessário uma agência de fomento? Sim, sim. Então, eu acho que um exemplo de um banqueiro é um bom exemplo nesse contexto. Né? Então, existem dados mostrando que a taxa de recuperação após falência nos Estados Unidos é de 81 cents por dólar. O que basicamente quer dizer o seguinte: se o cliente não paga o banco, em média daí 1 ano, o banco recupera 81 cents por dólar. Bom, qual é esse número no Brasil? 18 centavos por real. Quer dizer, se o cliente não paga o banco no Brasil,
o banco vai recuperar só 18 centavos por real, né? Então, dá para a gente fazer uma conta simples que vai tornar concreto esse mercado de crédito imperfeito, né? Digamos que o banqueiro queira tomar 10% de risco. Nos Estados Unidos, com 90% de chance, ele recebe 1. Com 10% de chance, ele recebe 81 cents. Qual é a taxa de juros que ele precisa cobrar simplesmente para recompor o seu capital? Ele precisa cobrar 2% de juros, certo? Ele, da operação na qual ele recebeu 1 com certeza e 0,98 com 10% de chance, ele precisa de 2% de juros para esse número voltar a ser 1. Bom, vamos fazer o mesmo exemplo para o Brasil. Com 90% de chance, você recebe 1. Com 10% de chance, você recebe 0,18. Né? Então, essa conta vai dar 0,91. Então, eu preciso de 9% de juros para esse número voltar para 1. Então, essa é a diferença, né? O mercado norte-americano comparado com o mercado brasileiro consegue cobrar uma taxa de 2, enquanto a gente tem que cobrar uma taxa de 9. E aí está a explicação de por que os juros são altos no Brasil. Quer dizer, uma das explicações. Parte do juro alto no Brasil é por causa da insegurança jurídica que faz com que o credor não consiga recuperar do devedor. E o credor precisa se assegurar de que não vai perder dinheiro. Então, o que ele faz? Ele pede excesso de garantia. E aí, a gente está nesse contexto onde o empreendedor quer fazer um projeto de 1 milhão, o banco fala para ele, peraí, me dá um ativo real que valha pelo menos 1.500. Porque se você não me pagar, eu vou demorar tanto para receber. E quando eu receber, esse 1.500 talvez não valha 1.500. Né? Então, aí a gente fica nesse contexto em que boas ideias de empreendedores que não têm patrimônio acabam não saindo do papel e essa inovação não chega para a atividade econômica, não chega para a produtividade, para o crescimento, para o emprego e para a renda do Estado. Do ponto de vista da insegurança jurídica, o Brasil sempre foi assim? Conta para a gente um pouco isso. Essa é uma curiosidade brasileira, porque, em geral, os países só melhoram a respeito da segurança jurídica. E o Brasil tem essa curiosidade. Então, quando você estuda o Brasil do Império, ou o Brasil até 1945, o Brasil ranqueava entre os países mais seguros do ponto de vista jurídico. Mas aí, em 1945, veio uma lei de falência, uma lei ali do período Getúlio, que, para incentivar a indústria, mudou a preferência. Então, enquanto antes, se você fosse à falência, a preferência era do credor, a partir de 45, se você fosse à falência, a preferência era para dívidas trabalhistas e fiscais. Então, agora, a empresa que quebra, o credor não recebe primeiro recebe o trabalhador e o Estado. Opa, se eu sou credor, eu agora vou ficar mais precavido. Bom, nessa lei ainda tinha a história da concordata preventiva, onde, sem a concordância dos credores, você podia pedir 2 anos para se recuperar, deixava de pagar a dívida. Imagina isso num período em que a inflação já era alguma coisa, né? E imagina o efeito disso numa sociedade ao longo de pelo menos 60 anos, porque só em 2005 essa regra mudou, né? Então, é disseminado no senso de justiça brasileiro que o trabalhador deve receber primeiro, o Estado deve receber primeiro, o credor deve receber por último, mas não, isso aí não é necessariamente o que vamos dizer assim, isso não está escrito na pedra. Não está escrito na pedra, Pedro. Isso aí. Ricardo, conta pra gente qual era a fotografia da Desenvolve SP em 2023, assim que você chegou, e quais foram as ações que vocês lideraram nesse período? Acho que eu preciso começar dizendo que a Desenvolve SP é uma agência de fomento relativamente nova. Então, ali em algo em torno de 1993, 96, agora não estou certo, houve o PROES, que, entre outras coisas, liquidou os bancos de desenvolvimento estaduais. E nessa época, o Badesp foi liquidado. Então, São Paulo não tinha mais um banco de desenvolvimento, isso virou um braço do Banespa.
O Banespa foi privatizado, isso virou um braço da nossa Caixa, e a nossa Caixa foi privatizada, e aí, algo em torno de 15, 16 anos atrás, criaram a Desenvolve SP, e aí ela não era mais um banco de fomento, ela era uma agência de fomento. Tá? Então, estamos falando de uma agência que tem 15 anos, então uma agência relativamente nova, e, portanto, pequena para o tamanho do estado de São Paulo. Né? Então, diante de todas essas imperfeições do mercado de crédito que a gente pontuou aqui e outras, faz sentido você ter uma agência de fomento e faz sentido ter uma agência de fomento maior do que a Desenvolve SP. Então, a visão no governo é que se a gente cumprir o nosso propósito de democratizar o crédito, quer dizer, de fazer esse recurso chegar para aquele empreendedor ou para aquele prefeito que está com dificuldade de conseguir recurso para os seus projetos, a gente está, sim, adicionando valor para a sociedade paulista e, portanto, a gente vai crescer naturalmente. E é isso que a gente tem feito. Né? Então, esses 2 anos aí de 23 e 24, a gente tem o maior desembolso de um biênio e a gente vai seguir crescendo o nosso desembolso por veículos outros além do crédito tradicional. Né? Então, a primeira orientação somos agência de fomento, então a gente deve dar crédito para aumento da capacidade produtiva, para aumento da capacidade instalada, o que quer dizer que a gente vai priorizar um projeto para abrir uma empresa, para expandir uma empresa ao invés de capital de giro. Né? E vamos priorizar projetos estruturantes nos municípios. Quer dizer, olha, a gente gostaria que o município endereçasse questões que estão deixando ele para trás do ponto de vista desse estado rico que é São Paulo. São Paulo é um estado rico, mas muito desigual. A gente tem municípios que têm padrão de primeiro mundo e outros que nem tanto. Né? Então, esse prefeito que a gente gostaria de atender. Quer dizer, a gente gostaria de atender todos os prefeitos, mas a gente gostaria de priorizar aquele que tem dificuldade para conseguir crédito na praça. Então, uma reorientação a gente precisa dar mais atenção para os municípios com IPDM mais baixo. A IPDM é o Índice Paulista de Desenvolvimento de Municípios, se não me engano, e então hoje a gente está de olho em, vamos abrir a fronteira, vamos estar mais visíveis para esses municípios pequenos, para os empreendedores desses municípios pequenos, porque na medida em que a praça nesses municípios é menos competitiva, é lá onde provavelmente está faltando mais crédito. Né? Então, o que a gente fez? Foco no fomento de verdade, quer dizer, investimento estruturante, foco nas regiões menos desenvolvidas e vamos usar veículos alternativos. Né? Por exemplo, a gente precisa entrar no agro. O agro é um setor econômico importante para o Brasil e para São Paulo, e a Desenvolve SP não operava no agro. E não operávamos no agro porque o agro é muito específico e ele demanda uma certa expertise que você leva algum tempo para adquirir. Né? Então, por que a gente não usa fundos? Quer dizer, existem bons gestores na praça, pessoas que conhecem o agro como ninguém e que vão fazer o nosso recurso chegar lá com muito mais qualidade. Né? Então, o que a gente está tentando fazer nesses projetos? A gente está tentando gerar isso que uma agência de fomento deve gerar também, que é o crowd-in. Se o privado não quer entrar em algum setor, a agência de fomento pode entrar mitigando algum risco, de modo que fique interessante para o privado entrar também. Né? Então, hoje tem 0 de recurso, se a gente puser 1, o privado põe 2. E é isso que a gente está tentando fazer com esses outros veículos. Então, hoje a gente tem uma série de ações, a gente resolve o problema das garantias usando o fundo de aval do Estado, a gente resolve o problema de atuar em algum setor muito especializado
tendo um parceiro especializado, onde aí a gente é cotista, e sempre com essa visão de que, olha, os nossos pilares são inclusão. A gente quer que o empreendedor paulista que não tem acesso ao crédito consiga, né? Com a ideia de que a gente precisa aumentar a produtividade do Estado e sempre respeitando que a gente precisa fazer isso em acordo com a sustentabilidade ambiental. Ricardo, o anúncio do aporte, o primeiro aporte no FIAGRO estadual é parte integrante dessa dinâmica que você acaba de mencionar, ou seja, de chegar junto ao agro com uma outra voltagem? Exato. Esse é o primeiro investimento anunciado de outros que a gente pretende fazer, e a ideia é exatamente que agora a gente vai ter parte do nosso portfólio dedicado ao agro, via FIAGROS e também por outros tipos de parcerias. Então, uma outra parceria que a gente anunciou no fim do ano passado, cujo nome foi Irriga Mais, é a ideia de que a gente entra com recurso, a Secretaria da Agricultura nos apoia equalizando a taxa para que fique a um preço mais módico, e esse recurso vai ser distribuído pelas cooperativas que têm a competência técnica para fazer bons projetos de irrigação, né? Então, não é que a gente vai dar o recurso sem a certeza de que vai ser um projeto de irrigação que respeite todos os aspectos ambientais. Não, a gente vai dar o recurso com a certeza de que vai sair dali um projeto de fronteira com toda a tecnologia e respeito às exigências ambientais. Quais as perspectivas no curto e médio prazo em termos de atração de outros investidores ou de mais dinamismo nesse segmento a partir da chegada da Desenvolve SP? Esse primeiro FIAGRO anunciado com a Rio Bravo é um FIAGRO que endereça uma tese que é premente para a agricultura paulista. Então, hoje, o diagnóstico é que a agricultura paulista tem menos capacidade de armazenagem do que a média. Então, a gente precisa investir em armazenagem. E está faltando recurso, está faltando investimento em armazenagem. Assim como está faltando investimento em estruturas e aparatos logísticos para o agro, né? Então, essa tese da Rio Bravo casou com o nosso interesse, casou com o diagnóstico dos especialistas da agricultura, de modo que aqui a gente tem um bom exemplo de um investimento de impacto. É o recurso da Desenvolve sendo alocado para mitigar aqueles gargalos do setor agro. Falando de um modo geral agora, Ricardo, na sua avaliação, quais os principais desafios, além desses que você mencionou, para geração de novos negócios no Estado? Tem a ver com falta de dinamismo em determinados setores ou algum outro tipo de ausência de estímulo? Bom, Fábio, o meu mandato aqui é o do crédito, e as várias perguntas que você me fez acho que ajudam a esboçar, né, que gargalos a Desenvolve está tentando mitigar. Mas existem no governo várias outras iniciativas para tornar o fazer negócio mais fácil e amigável no estado de São Paulo. Então, a Secretaria de Desenvolvimento a qual a gente é vinculado tem várias ações, né? Então, hoje, se você tenta abrir uma empresa em São Paulo, a Jusesp é muito mais ágil, né? Se você precisa de algum documento público em São Paulo, é muito mais fácil. E tem várias outras ações da administração para que o empreendedor, que é essa pessoa que toma risco, né, que arrisca o seu patrimônio para gerar emprego e renda para o Estado, possa fazer isso de forma melhor. Então, o secretário Jorge Lima sempre brinca que a gente trabalha para que o empresário seja o menos atrapalhado possível, né? Então, se tem algo atrapalhando, a gente deve trabalhar para remover. E os resultados estão aí, né? São Paulo anunciou tanto em 23 quanto em 24 entrada de investimentos recorde.
E eu acho que isso é uma tendência, quer dizer, à medida que o ambiente de negócio em São Paulo vem melhorando por ações da administração Tarcísio de Freitas, vai ficar mais interessante para o empreendedor empreender em São Paulo. O que Ricardo Brito gostaria que as pessoas soubessem a respeito da Desenvolve SP, que, grosso modo, não sabem, a partir das diversas perguntas que as pessoas fazem e das demandas em relação a essa agência de fomento? Lembrem que em São Paulo vocês não vão deixar de empreender por falta de recurso. Tá? Existe a Desenvolve SP, o nosso propósito é democratizar o crédito produtivo. Portanto, se você tem um bom projeto e está com dificuldade de conseguir crédito na praça, nos procure. desenvolvesp.com.br. O nosso site está autoexplicativo. Já na primeira página tem lá um simulador, um botão de solicitações online. Então, o que eu gostaria que o espectador lembrasse é que existe essa agência de fomento capaz de oferecer crédito para o bom projeto dele. Ricardo Brito, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Foi um prazer. Chegamos ao final de mais este episódio do podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.